Olá, começa mais uma edição do Estação Exalc, o podcast da Divisão de Comunicação da Escola Superior de Agricultura Luiz de Queiroz, a Exalc, no campus da USP em Piracicaba. E hoje, eu tenho o privilégio de conversar com uma ex-aluna, uma célebre ex-aluna, e por conta do distanciamento social causado pela pandemia, nós vamos fazer isso remotamente, usando os atributos que a tecnologia nos permite. Eu quero agradecer, desde já, a disponibilidade da Patrícia Médici em conversar conosco. Patrícia, muito obrigado por aceitar o nosso convite. Eu vi que tua agenda aí, durante o nosso agendamento, ela estava bem turbulenta, mas te agradeço muito por abrir um espaço para esse bate-papo. Eu é que agradeço, do fundo do coração. Falar com a comunidade exalquiana, para mim, é um privilégio. Legal. A Patrícia ela é formada em Engenharia Florestal pela Exalc, na turma F95, é uma das fundadoras do Instituto de Pesquisas Ecológicas, o IP, tem o seu doutorado pela Universidade de Kent, na Inglaterra, e ela preside o grupo especialista das ANTAs da International Union for Conservation of Nature, uma organização sediada na Suíça, é isso, Patrícia? Isso aí. Que foi criada em 1948 com o objetivo de examinar o impacto da atividade humana sobre a natureza, e que hoje apoia pesquisas científicas e administra projetos relacionados à conservação do meio ambiente. A Patrícia, pelas suas atividades em prol da ANTA, ela acaba de ganhar mais um prêmio, que é o Whitley Gold Award, edição 2020. Patrícia, é isso mesmo? Conta pra gente um pouquinho como é que aconteceu isso, como é que você recebeu a informação de mais esse prêmio, porque pelo que eu estava lendo, não é o primeiro. Pois é, já temos aí um histórico de 24 anos, de trabalhos com a pesquisa e conservação da anta brasileira aqui no Brasil. Já passamos por 3 biomas, Mata Atlântica, Pantanal, Cerrado, estamos agora expandindo para a Amazônia, então a nossa história, a nossa caminhada já é de muitos anos. E já fomos, sim, reconhecidos em diferentes momentos aí dessa caminhada, através de prêmios, mas esse é bastante especial, eu estou brincando esses dias dizendo que é a cereja no bolo, porque é de fato uma das maiores, se não a maior, o maior reconhecimento para um trabalho de conservação no mundo. O pessoal costuma chamar o Whitley Gold de o Oscar verde da conservação. E esse prêmio vem de uma fundação inglesa que se chama Whitley Fund for Nature, e eles dão apoio, promovem diversos programas de pesquisa e conservação ao redor do mundo com uma infinidade de espécies ameaçadas. Então é uma organização bastante especial e o nosso reconhecimento dessa fundação tem um significado muito grande para a gente aqui no Brasil. Mais uma vez, parabéns. Muito obrigada mesmo. Agora, Patrícia, conta pra gente como é que nasceu esse interesse, de uma engenheira florestal pelo assunto da conservação, e especificamente como é que a ANTA entrou nessa história. Tá, ok. Bom, desde que eu cheguei eu fui para a engenharia florestal interessada em trabalhar com conservação de animais, E fui porque a engenharia florestal tem um viés de manejo de fauna, Então eu fui com essa abordagem. E desde sempre, desde o primeiro ano na Exalc, em Pira, eu conversava muito com os professores. Olha, o meu interesse é com conservação de animais, e muitos deles foram me direcionando para estágios, oportunidades de obter esse treinamento dentro e fora da escola. O interesse da ANTA vem de muitas leituras que foram feitas durante o colégio, a faculdade, e de ir me dando conta sobre o papel super importante que esse animal exerce na manutenção e no funcionamento da biodiversidade nos diferentes habitats. Então, eu fui lendo a respeito, fui me interessando, sempre tive um grande interesse por grandes mamíferos. E quando nós fundamos o IP, o Instituto de Pesquisas Ecológicas, éramos um grupo de 10 pessoas, e sentados numa mesa na Rua do Porto, conversando sobre o futuro dessa organização que a gente tinha acabado de fundar, a gente fez uma lista de animais com os quais a gente queria muito, muito trabalhar.
E a anta estava nessa lista. E ali, a partir dali, eu já fui ficando com o olho gordo, né? Poxa, uma hora eu pego esse desafio. E assim foi. Alguns anos depois, eu coloquei a anta debaixo do braço e fui escrever propostas, fui buscar recursos financeiros para estabelecer o projeto. Legal. Agora, acho que é importante a gente falar para quem está nos ouvindo por que a anta é tão importante dentro desse processo de conservação. Que Sim. características fazem dela tão importante? Vamos lá. É um animal herbívoro, então 100% da dieta da anta são partes vegetais e cerca de 50% a 60% são frutos silvestres, frutos da natureza. E como é um animal grande, é um animal de massa corpórea grande, chega a 250, às vezes 300 quilos, é um bicho que come muito. Então ela ingere, numa noite, é um animal noturno, ela ingere cerca de 6, 7, 8 quilos de frutos, né? E com isso ela engole também as sementes. E é um animal que utiliza grandes porções de habitat. Ela precisa de muita área para ser capaz de encontrar todos os recursos que ela precisa para sobreviver: comida, os frutos, a água, o abrigo, enfim. Então ela se desloca por enormes distâncias e com isso ela leva essas sementes. Ela comeu uma semente aqui, numa noite ela pode levar essa semente e defecá-la daqui a 6, 7, 8, 9, 10 quilômetros. Então é um animal que a gente costuma brincar que brinca com a diversidade, com a composição da floresta, né? Ela transporta essa diversidade e por isso a gente chama a anta de a jardineira da floresta, por esse papel tão importante que ela tem na criação e manutenção e funcionamento da nossa biodiversidade. Então, uma floresta com anta é uma coisa, uma floresta sem anta, ou seja, onde esse animal tenha eventualmente se extinto, é bem diferente. Uhum. E qual é o status da anta dentro dessa perspectiva, né, de extinção, de ameaça? Como é que está isso nesse momento? Certo. Esse animal, a nossa anta, que a gente costuma chamar de anta brasileira, mas na verdade é a anta sul-americana, mas a gente brasileiro gosta de dizer que é a anta brasileira. Mas esse bicho ela tá distribuída por toda a América do Sul, basicamente, em 11 países, 21 ecorregiões. Então é um animal que, ao longo da sua história evolutiva, foi se adaptando a esses diferentes contextos, né, de habitat. E também a diferentes níveis de ameaça, né? Porque em cada partezinha dessa distribuição, esse bicho está lidou no passado e lida até hoje com uma série de ameaças e elas são específicas para cada área. Então, por ela ter essa distribuição continental, né, América do Sul, de forma geral, é um bicho que é muito difícil para a gente determinar ou até mesmo estimar quantas antas brasileiras a gente tem na natureza. Já fizemos tentativas e é virtualmente impossível. Mas a gente consegue saber que em alguns biomas ela está bem, por exemplo, no Pantanal, a gente tem uma grande população saudável, se reproduzindo bem, a gente sabe que é um dos grandes refúgios para esse bicho, e a gente tem, por exemplo, a Mata Atlântica, né, que a gente só tem ainda aí de Mata Atlântica cerca de 14, 15%. Então esse bicho certamente não está muito bem nesse bioma. Então, pelo fato de a gente já conhecer bastante das ameaças e das características básicas desse bicho em cada um dos biomas, a gente consegue sim estimar o status de conservação. E no momento esse bicho está listado como vulnerável à extinção. Né? Ou seja, merece a nossa atenção e merece a nossa intervenção caso alguma emergência ocorra, e merece que a gente esteja prestando atenção com constância. E sobre o trabalho dessa União Internacional, né, pela Conservação da Natureza, como é que se deu o teu envolvimento e qual é a tua atuação dentro dessa organização? A IUCN tem sede na Suíça, como você já disse, é a maior ONG de conservação ambiental do mundo, né? Eles trabalham com voluntariado de milhares de pessoas ao redor do mundo. E eles trabalham com uma abordagem de comissões, então comissão de educação, comissão de espécies, comissão de negócios, eles têm diferentes setores, vamos chamar assim, e a comissão de conservação de espécies
anos, ela tem aí mais de 100, o que eles chamam de grupos especialistas. Então, tem o grupo especialista dos macacos, tem o grupo especialista dos elefantes, tem o grupo especialista dos felinos e tem o grupo especialista das antas, e uma infinidade de outros. E eu, desde o início do trabalho com as antas, fui em busca desse grupo, porque é uma rede que dá muito suporte, né, para jovens pesquisadores, como eu era na época, e me envolvi, me tornei membro, e aí, eventualmente, pelo fato de ser uma participante ativa das atividades, fui convidada a ser presidente no ano 2000. E já estou aí nessa caminhada na presidência do Grupo Especialista das Antas desde 2000, há 20 anos. É um grupo de cerca de 150 pessoas, de 29 países diferentes em todo o mundo, e todos e cada um deles envolvidos de alguma maneira com a conservação de uma das 4 espécies de anta no mundo, não só a nossa. Então, é um trabalho de ampla escala de suporte, treinamento e capacitação dessa rede. Uhum. Agora, Patrícia, dentro desse contexto atual que nós, né, o contexto que nós enfrentamos, né, onde a gente tem uma sensível redução dos investimentos em ciência, a gente sabe que o Brasil, isso é um problema crítico, mas também não é uma exclusividade nossa, e onde os recursos que já foram reduzidos estão todos direcionados, nesse momento, né, ao combate ao Covid-19. De que forma isso tem afetado as pesquisas, a ciência em torno da conservação? Porque por mais que a população não tenha essa noção, é uma ciência que tem uma ligação muito próxima, inclusive, com aquilo que tem sido indicado como o causador dessa pandemia, né? Justamente a falta de um enfrentamento mais sério, né, das ações de desmatamento e tal, estão por trás disso que a gente tem vivenciado hoje. Como é que você avalia essa questão? Então, fortemente por trás, né? E é interessante a gente pensar como uma ciência tão desvalorizada, como você colocou, né? Aí que vem de um processo dos últimos anos, particularmente no último ano, e que agora a gente começa a olhar para ela precisando, né? Que ela entre em ação o mais rapidamente possível para que a gente possa sair dessa situação. Então, é interessante o contexto no qual a gente está nesse momento. E pensar também que, como você também colocou, tudo certamente, não há dúvidas, foi causado por um desequilíbrio ambiental, né? A gente tem todas as hipóteses sobre o wildlife trade, né? De exportações, de utilização de animais silvestres para consumo. A gente tem toda a perda, né, de habitat que acontece no mundo todo e que abre espaço para que uma série de micro-organismos que estão lá quietinhos, seguros dentro da floresta, saiam, né? Então, quanto mais a gente mexe, mais a gente faz com que esses micro-organismos se espalhem. Então, a consequência é bastante direta, clara e incontestável, a correlação entre as coisas. Como isso está afetando o meu trabalho especificamente, Fabiano, ele é financiado por organizações internacionais. Todo ele, basicamente 100%. E basicamente vem de fundos de conservação de zoológicos americanos e europeus. É um nicho, esse tipo de financiador é um nicho muito, muito importante para trabalhos com pesquisa com espécies ameaçadas, né? É bastante pouco conhecido, na verdade, poucos profissionais aqui no Brasil exploram é uma palavra feia, mas procuram, abordam isso, esse tipo de financiador, mas nós fizemos isso desde o princípio. A gente tem alguns financiadores aí que já estão conosco há mais de 2 décadas. Dito isso, grande parte dos zoológicos no mundo estão fechados, né? Por conta do coronavírus, por ser um estabelecimento de aglomeração por si só. Então, nós perdemos, sim, alguns financiamentos para esse ano. Essa situação certamente perdurará até o ano que vem, até que essas organizações voltem a se
se restabeleçam, né? Mas como a gente trabalha com pequenos financiamentos de um monte de zoológicos, a gente perder alguns não faz tanta diferença como se a gente tivesse um grande financiamento de uma única organização que deixasse de nos dar suporte. E isso, na verdade, sempre foi uma estratégia pensada por nós. É mais interessante um projeto de conservação ter uma série de pequenos financiamentos do que um grandão te coloca numa situação de risco maior. Então, a princípio, estamos bem, não vamos sofrer tanto quanto as pessoas que têm, os projetos que têm dependência de fundos governamentais. Agora, para a gente encerrar, Patrícia, né? Para aqueles alunos de engenharia florestal que se identificam, né, com a causa, com essa proposta de pesquisa, né, que mensagem você poderia deixar e também para os seus colegas engenheiros florestais, né? Opa! Para o pessoal jovem, eu sempre, que está chegando agora, eu sempre falo que para mim, Fabiano, foi muito sofrido. Foi muito sofrido encontrar as oportunidades para adentrar essa área, que era o que eu queria, né? Então, assim, precisou muito de professores na Exalc que me deram a mão, que foram atrás de oportunidades, precisou muito da minha iniciativa em ir buscar organizações, ONGs, institutos de pesquisa, enfim, outras organizações que pudessem me dar um estágio nessa área, né? Então, assim, requer um posicionamento muito proativo dessa pessoa. Eu quero trabalhar com animais, então eu vou atrás, eu vou achar o professor aqui, ou os professores que possam me ajudar nessa busca, eu vou buscar as organizações lá fora. Eu sou uma delas, então, assim, que as pessoas, eu sempre sugiro que as pessoas venham até mim, né? A gente tem uma rede de pesquisadores no Brasil, a gente consegue criar oportunidades para o pessoal. E para os colegas, é um prazer, assim, fazer parte da Exalc, saber que essa escola tá no meu sangue, né? Tá na minha história, e muita gente que esteve comigo, né? E com quem eu estive nessa caminhada faz parte aqui também no coração. E um mundo de gente que eu respeito demais. Nossa, tem exalquiano em todas as diferentes partes do mundo fazendo coisas fantásticas, né? Então, nós também somos uma rede bacana, gostosa e importante de se manter. Legal. Patrícia, muito obrigado e mais uma vez parabéns. Muito obrigada, sou eu que agradeço. Um prazer falar com você hoje. Legal. Agradeço também a você que acompanhou mais essa edição do Estação Exalc. Lembrando que sua opinião para nós é sempre muito importante. Envie suas dúvidas, críticas, sugestões ou comentários através dos nossos perfis nas redes sociais. Eu sou Fabiano Pereira e esse foi mais um Estação Exalc. Até a próxima edição. Tchau!